O meio mais frequente pelo qual o Estado exerce o seu poder sobre a sociedade não é a coerção direta, mas a administração respaldada coercitivamente. O poder do Estado é exercido administrativamente, isto é, por meio de um corpo funcional encarregado da execução continuada de uma série de atividades que intervêm diretamente no funcionamento da sociedade. Doutrinariamente, a administração pública é concebida como o conjunto de atividades executadas pelo Estado, tendo em vista a realização do interesse público. Da perspectiva da ciência política, a administração pública é o meio pelo qual o Estado exerce regularmente o seu poder sobre a sociedade. Portanto, a administração pública sempre exerce poder ao prestar serviços à sociedade, e é por esta razão que o estudo da ciência política é essencial para o administrador público. A ciência política, campo de investigação relativamente recente, tem seus fundamentos na filosofia política. Nesta unidade, vamos concentrar nosso estudo nas duas principais correntes filosóficas que orientam o debate político no mundo contemporâneo, a liberal e a marxista. Pensamento liberal. Liberalismo pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Neste sentido, os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. O pensamento liberal teve sua origem no século XVII, através dos trabalhos sobre política publicados pelo filósofo inglês John Locke. Já no século XVIII, o liberalismo econômico ganhou força com as ideias defendidas pelo filósofo e economista escocês Adam Smith. Podemos citar como princípios básicos do liberalismo: defesa da propriedade privada, liberdade econômica, livre mercado, mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação, governo limitado, e igualdade perante a lei, Estado de Direito. Na década de 1970, surgiu o neoliberalismo, que é a aplicação dos princípios liberais numa realidade econômica pautada pela globalização e por novos paradigmas do capitalismo. Pensamento marxista. Filósofo e economista, o judeu alemão Karl Marx foi um dos maiores pensadores do século XIX. Marx tinha uma visão otimista dos destinos da humanidade, acreditando ser possível que na batalha final os operários venceriam os capitalistas por serem maioria na sociedade. Com a vitória do proletariado se construiria um mundo ideal, onde as diferenças de classe tenderiam a desaparecer e a igualdade seria estabelecida entre os homens. Em seu Manifesto Comunista, em 1848, afirma que os proletários nada têm a perder, a não ser seus grilhões, e têm um mundo a ganhar. Para Marx, as lutas sociais decorriam da Revolução Industrial na Europa e dos conflitos entre burgueses e trabalhadores. A luta de classes sempre esteve presente na história da humanidade e variava de acordo com a época. Em sua obra O Capital, Marx descreve o sistema capitalista, sua evolução, suas transformações e prevê uma grande crise, uma espécie de catástrofe geral da economia capitalista. Essa falência do capitalismo ocorreria primeiramente nos países mais industrializados da Europa. Contrariamente à previsão marxista, veio a triunfar na Rússia, na China e Cuba, países com economia essencialmente rural. As formas de governo e os regimes políticos existentes nas sociedades contemporâneas
tem estreitas relações com essas duas correntes teóricas filosóficas, mas não decorrem delas automaticamente. Os regimes políticos são divididos em democracias e autocracias. Nas autocracias, as escolhas dos governantes independem dos governados e apresentam 3 tipos de regimes: totalitários, autoritários e liberais. Nas democracias, todos os cidadãos participam em igualdade de condições de eleições periódicas, livres e justas para a escolha de seus governantes. As democracias apresentam 2 tipos de regimes: liberais e não liberais. As 2 principais formas de organização do governo nos regimes liberais democráticos são o presidencialismo e o parlamentarismo. As formas de representação política, os sistemas eleitorais e de partidos encontram-se entre os objetos clássicos do estudo da ciência política. No Brasil, assim como em todas as democracias representativas do mundo, essa representação é baseada nas seguintes regras: sufrágio universal. Todo cidadão tem direito de eleger e ser eleito. Sufrágio igual. Peso igual para voto de todo eleitor. Sufrágio secreto, sigilo da escolha do eleitor. No Brasil, existe uma combinação de pleitos regidos pelo princípio majoritário e pleitos regidos pelo pleito proporcional. Para os cargos executivos, presidente, governadores de estado e prefeitos, e para o Senado Federal, utiliza-se o sistema majoritário de representação. E para os cargos legislativos da Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa, Câmara Distrital e Câmara de Vereadores, utiliza-se o sistema de representação proporcional. Nos regimes democráticos existem basicamente 2 sistemas de partidos: bipartidários e pluripartidários. Espero que ao final desta disciplina você tenha desenvolvido um conhecimento mais amplo e integrado sobre o funcionamento do sistema político e suas relações com a vida das pessoas de sociedade em geral e com a administração pública em particular. Bons estudos!